Mudando de assunto, sempre é bom falar em saúde. E falando em saúde, a gente tem uma parceria com o Complexo Hospitalar Central para levar aí a orientação preventiva à audiência. Doutor Cid, agora sim, em definitivo, a pauta é mitos e verdades na reposição hormonal masculina. Já começo perguntando, tá? Para que serve a testosterona e o que é isso? A testosterona é o hormônio masculino, né, que é secretado a partir... Desde a infância, ele é secretado pelo testículo, pela glândula suprarrenal. A partir da puberdade, há um aumento exponencial da produção dessa testosterona, que vai influir na manifestação dos sinais de virilização e de masculinização, junto com o hormônio do crescimento. Ele é produzido pelo testículo, em 90% dos casos, né, seu volume, e 10% pela glândula suprarrenal. Doutor, eu estou vendo aqui que na nossa pauta relata a testosterona alta, baixa, total e livre. Existe um ponto de equilíbrio específico ou a testosterona é um problema ou ela precisa ter a dose certa? Detalhe de forma mais simplória para nós aí, doutor. Ela tem um limiar, né? Tem um valor mínimo em que ela sensibiliza os receptores, né, celulares que fazem a manifestação dos sinais de masculinização quando expostos ao hormônio. O mínimo que se fala hoje é 219, mas eu recomendo para qualquer pessoa que esteja acima de 400 nanogramas por ml, para poder realmente ter uma boa resposta. A testosterona ela pode estar livre no plasma, ela pode estar ligada à albumina e pode estar ligada a uma molécula, que é uma globulina, que é chamada SHBG, ela é específica para ela. A testosterona biodisponível é a soma da testosterona livre com a testosterona ligada à albumina, porque a ligação com a albumina é uma ligação não covalente, então ela é fácil de romper. Então, a testosterona só faz a sua ação se ela entrar dentro da célula e ela entrar no núcleo da célula. Quando ela está ligada ao SHBG, ela fica fixada e nunca mais ela se desliga e ela não entra dentro da célula. Por isso que a gente faz essa distinção. Quais são as consequências, na realidade, dessa oscilação do nível da testosterona? Se ela está muito alta, o que pode ocorrer com os sintomas? O que se manifesta e o que pode causar de malefício ou benefício? Níveis muito altos de testosterona, quer dizer, muito altos, né? Ele pode levar a manifestações cardiovasculares graves, né? Como insuficiência cardíaca, fenômenos tromboembólicos, infarto agudo do miocárdio, obstrução das artérias dos membros superiores e inferiores e acidente vascular cerebral, quando você está muito alto. Além de acentuar os sinais de virilização, que na realidade eles são modulados, né, por outros hormônios. Você não precisa ficar... se você ficar extremamente virilizado, você vai parecer um homem da pré-história, não é isso mesmo? Você vai quadruplicar o seu pelo, você vai ficar extremamente forte. E a gente hoje, a realidade, o homem não precisa disso. Então houve uma adaptação, né, através dos anos, né, da produção de testosterona. Mas o que mais a gente fala aqui é quando a testosterona ela é deficiente. Aí você tem uma doença chamada hipogonadismo. O hipogonadismo ele pode ser primário. A pessoa, desde quando é criança, o testículo não produz muito bem a testosterona que ele precisa. Ou secundário, se ele adquire essa condição mais tarde, por várias causas. A causa mais comum é a obesidade e a falta de exercício físico, o uso indiscriminado de anabolizantes, né? A castração, que pode acontecer em algumas doenças, e uma doença que é uma condição, ela é inicialmente fisiológica, é o declínio hormonal do envelhecimento masculino,
que se acentua após os 55 anos de idade, em que o testículo diminui a produção de testosterona fisiologicamente e a tireoide aumenta a produção dessa, ela estimula o fígado a produzir essa globulina que prende, fixa definitivamente a molécula da testosterona, impedindo ela de entrar dentro da célula. Quando você tem a gente chama de DAEM, declínio androgênico do envelhecimento masculino, quando ele tem os sintomas, ele constitui uma síndrome clínica, isso é, uma doença, e deve ser tratado. Doutor, como é que a gente pode se preparar para encarar esse tipo de problema? Isso de forma natural ou não tem como? O indivíduo vai passar por isso? E como diagnosticar isso também? Em que estágio o cidadão precisa ficar atento e buscar uma ajuda profissional? Olha, eu acho que quando você está na vida adulta, na segunda fase da vida adulta, né, que você está maduro, após os 40 anos, você deve solicitar ao seu médico que peça a dosagem de alguns hormônios, inclusive a testosterona total e a livre e o SHBG. Existem casos em que pacientes, como eu falei, que são obesos, que são desmetabólicos, né, diabéticos, hipotireoidianos, tem aumento da gordura no sangue, da gordura visceral, esses pacientes têm uma tendência a ter uma testosterona em níveis mais baixos. Normalmente isso. Então, desde essa fase. A partir daí você já investiu. Muito bem, o doutor Cid Scarpa conversando um pouquinho conosco, a gente sabe do dia a dia, muito corrido as atividades. Semana que vem ou na próxima, de repente o senhor volta conosco e a gente trata de outras temáticas. Aproveito para desejar ao senhor um Feliz Natal e muitíssimo obrigado pelo ano de 2023, que o senhor sempre contribuiu e demais com o programa e com toda a população do estado. Um grande abraço, doutor. Tá. Só uma coisa que eu queria te falar. O tratamento principal do hipogonadismo, principalmente no indivíduo adulto, o primeiro tratamento é emagrecimento e voltar a ter uma atividade física. O testículo volta quase sempre a produzir a testosterona que ele precisa. Aí, quando ele não consegue mais, aí sim, a gente dá testosterona para ele, aí é um tratamento definitivo que tem que ter um certo controle. Mais um adendo, a respeito dessa campanha aí, né, da Deep Cover, né, que eu achei muito interessante, muito apropriada, me lembra uma canção do famoso George Michael, né, que é ídolo pop da minha geração. Se ele tivesse vivo, nós teríamos a mesma idade hoje. Tem uma canção, acho que é do segundo álbum dele, que é Listen Without Prejudice, que diz assim, que a caridade não é uma jaqueta que você só coloca uma vez por ano. Aí é uma maneira de nos dar um tapa, né? De a gente achar que a gente faz caridade só na época do Natal. A caridade é um ato contínuo como o amor. A fome bate constantemente. Boa analogia. George Michael também curto. Grande abraço, doutor. Até mais. Até mais. Um abraço para vocês todos e boa tarde. Boa tarde, está aí o Dr. Cid Scarpa, que também sempre nos surpreende, né? Com um olhar atento à programação da Band e contribuindo ainda com os seus comentários. Sempre é bom falar em saúde!